Opção pela vida edificante, a vida com Deus em Cristo, a vida segundo a palavra é a opção pela vida edificante. Mas o livro de Provérbios aborda essa experiência e verdade nas suas muitas facetas minúsculas. Um livro, então, sobre a opção pela vida edificante. Vamos continuar pensando no livro de Provérbios nesta noite, e hoje focando no provérbio que está no verso 11 do capítulo 29. Livro de Provérbios, depois do livro de Salmos, então no capítulo 29, o provérbio 11. E antes de lê-lo, vamos lembrar um outro provérbio, basilar, o primeiro provérbio no livro de Provérbios. Está no capítulo 1 e ao verso 7. Vamos juntos ministrarmos uns aos outros a palavra do Senhor. Vamos juntos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. De tudo que é dito aqui, não perca de vista o fundamental. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento da sabedoria. E então todo o livro de Provérbios precisa ser olhado a partir desse fundamento, o temor do Senhor. E interpretarmos então tudo mais à luz disso, de uma vida acertada com Deus, andando na presença dEle, isto a partir de Cristo. Senão vamos pensar que o livro de Provérbios é apenas uma porção de aforismos práticos humanos jogados no ar. Mais um. Não, é sobrevivência na palavra de Deus, na vontade de Deus. O nosso provérbio para hoje, verso 11 do capítulo 29. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios, escrito séculos antes de Jesus Cristo, antes dos apóstolos, então, a igreja nos seus primeiros anos, após a ressurreição de Cristo e a ascensão dele. E nós encontramos esta verdade deste provérbio, mais uma vez, abordada pelo apóstolo Paulo, séculos mais tarde. Ouça esse texto. Quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Ensino do apóstolo Paulo para aquele que está em Cristo, a igreja de Cristo, aos discípulos de Cristo. Quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. E o nosso provérbio então para hoje mais uma vez: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O filósofo Aristóteles, vivendo lá 4 séculos antes de Cristo, disse o seguinte: considere mais corajoso aquele que conquista os seus desejos e impulsos do que aquele que vence os seus inimigos, pois a mais difícil de todas as vitórias é a vitória sobre o próprio eu. Conquistar os meus impulsos e desejos é algo mais desafiador do que conquistar um inimigo externo que me ataque e me persiga. É a ponderação dele. Creio que há muita verdade aqui nesta colocação dele. E é interessante lembrar que Alexandre, o filósofo, então no 4º século, foi o mentor de Alexandre o Grande. Quem foi Alexandre o Grande? Foi aquele líder grego que saiu para conquistar o mundo e conquistou grande parte do mundo conhecido. Em poucos anos foi um gênio militar. E Alexandre então se tornou Alexandre o Grande.
um homem de muitos conhecimentos, um gênio militar, um líder tremendo, avançando e viajando com exércitos enormes, tendo que pensar em toda a logística e cercado ali dos seus generais. Muito bem, Aristóteles havia sido contratado por Filipe, o pai de Alexandre, para ser o tutor dele, educá-lo nas suas cortes. E acontece que Alexandre está em campanha militar, com seu exército, num dado lugar. E ele tinha um amigo de infância chamado Cleitos, que se tornou um dos seus generais. E esse general, amigo de Alexandre, salvou a vida de Alexandre num dado momento na grande batalha de Grânico, em 334. Veja o relacionamento então entre Cleitos e Alexandre. Depois disso, num dado dia, quando estão lá num dado lugar, numa trégua, num momento mais tranquilo, eles têm uma festa, uma noite, e Alexandre e seus generais reunidos, e Alexandre bebeu bastante, está alterado, está embriagado, e nas conversas, na roda ali, Cleitos, este amigo de infância, esse que salvou a vida de Alexandre, Cleitos, esse que era um dos seus generais, fez um comentário discordando e depreciando um pouco Alexandre. E Alexandre, bêbado, apanha uma adaga e tira a vida de Cleitos. Depois ele volta a si, passa a embriaguez, e ele então toma ciência do que ele havia feito. Ele entra numa profunda depressão e fica acamado por muitos dias. Aliás, primeiro ele tentou o suicídio, foi impedido, e entra em depressão e fica acamado muitos dias. O homem conquistou o mundo. O homem conquistou o mundo, mas não conquistou os seus impulsos e a sua ira. E é aí que eu digo, é interessante lembrar as ponderações do mestre dele, Aristóteles. E como é verdade isto? Sobre Alexandre? Sim, mas sobre a maior parte de nós. Estou falando alguém aqui extremamente irado. Uma vez estava num encontro de casais e falando sobre então um pouco deste assunto também. E finalmente um homem lá, um marido, sentado com a esposa, não se conteve e disse: sabe, cheguei à conclusão que eu sou um marido iracundo. Ele confessou seu próprio pecado em público. Alguém iracundo aqui, na sua casa tem um iracundo. Aquele que às vezes com algumas definições, é pavio curto, enfim, é um irado, contundente, costumeiro. O seu marido é assim, a sua esposa é assim. Talvez você diga: eu não sou assim, e espero que a sua casa seja uma casa feliz por não ter alguém assim. Mas, num certo grau, todos nós sofremos com a questão da ira, a conquista dela, nosso impulso, nossa reação de ira. É verdade ou não é? Estou falando alguém irado aqui neste dia, quem sabe? Alguém que é marcado pela ira. O fulano na minha casa, fulano na minha casa, é uma irada, é um irado. A reação é sempre a pior possível. Ainda hoje no feriado, estava num dado lugar de alimentação, e televisão lá rolando, e novela. A televisão estava voltada para o outro lado, eu estava no balcão, e de repente começou a gritaria lá. Novela. E alguém estava gritando pela gritaria, percebi que era com alguma coisa numa casa, com mais 2, 3, gritou, falou. E eu fiquei pensando, não é? Esse tipo de coisa que pastoreia a alma do brasileiro. Fica ensinando umas atitudes maravilhosas, sabedorias tremendas. Era uma vazão de ira descontrolada, um absurdo. E eu fiquei pensando, deve ser assim na maior parte das casas.
desse país. Espero que não seja na sua. Não precisa ser na sua. O que é que a palavra de Deus fala a você nesta noite, então? Fala a você, fala a sua casa, fala o seu matrimônio. Domine a sua ira. Você já dominou a sua ira? Domine. Precisa ser dominado. Precisa estar em controle. Olhando o provérbio, essa é a verdade, e você deve objetivar, vencer a tolice. Domine a ira, objetive vencer a tolice. Nota que o provérbio diz que o tolo dá vazão à sua ira. O tolo não controla, é uma porteira aberta. A ira vem, passa direto, sem nenhum filtro, sem nenhuma orientação, um princípio maior. Provérbios coloca o princípio maior, temor do Senhor. Nós temos um filtro. Quem não tem é tolo, diz o provérbio. É tolo, é aquele que não tem a cabeça no lugar, não tem o equilíbrio. Quem é o tolo? Aquele que só destrói, não edifica. Tolo não quer dizer aquilo que na gíria nós chamamos ao menos desprovido de um raciocínio mais rápido. Nós chamamos do que? De burro, por exemplo. Tolice não tem nada a ver com burro. Há espertos que são tolos. Pisam, atacam, destroem de forma constante. E às vezes até de forma macia. Mas é preciso vencer a tolice. A tolice, o caminho do tolo não pertence àquele que teme ao Senhor, àquele que está em Cristo. O tolo deixa aquele rastro de tristezas, ferimentos e rompimentos. É um rastro de estrago. Sabe quando você está num navio, você olha para trás do navio, o mar está liso e tranquilo, mas o navio vai deixando aquele borbulhar que perde de vista, um rastro assim. Se você pegar a vida do tolo e olhar dele para trás, você vai ver isso, mas só destroço. Nele e nos outros. Me lembro, e você deve se lembrar também, em 2006, a Copa do Mundo, e a França estava jogando. E naquela época eu creio que o jogador mais valorizado era o Zidane. E no meio do jogo, ele diz que o jogador adversário o insultou a sua família. No meio do jogo, a Copa do Mundo, esperado o jogador profissional chegar ali, o time dele estava indo muito bem, o time da França. E ele, de repente, dá uma cabeçada, uma testada violenta no adversário, um jogador do outro time que teria o insultado, e ele é expulso, e aquilo desmorona o time todo. E sabe, aquele que é irado toda hora, aquele que não tem filtro, aquele que não sabe dominar a sua ira, perde credibilidade. Talvez na sua casa você perdeu já muito, não tem credibilidade, porque você é um irado sem critério, sem sabedoria. Tolo resolve no grito, na ofensa, na resposta amarga, na resposta felina, resposta que fere. É preciso deixar de ser tolo. O tolo dá vazão à sua ira. Domine a sua ira. Você tem dominado? Domine. Objetive vencer a tolice. Então, administre a sua ira. É preciso administrar. O tolo não pensa nas consequências. Tem consequências, é preciso ser administrado. Controle. Ou você governa a sua ira, ou sua ira vai governá-lo. Essa é a grande verdade. A questão é, quem é que está no controle? A sua ira, o seu impulso, ou você? A sua ira lhe controla, ou você controla a sua ira? Quem é que está no controle? A pergunta para você fazer. Se você sempre está causando estragos, você é constante nisto, pode saber que você não está no governo, você não está no controle, é a sua ira que está no controle.
É fácil. E se você tiver dúvidas, pergunte a quem convive com você. Você acha que eu controlo a minha ira ou minha ira me controla? Você tem coragem de fazer essa pergunta? Você está em dúvida? Faça. Faça para quem é bem próximo de você. Mas eles nunca falaram nada. Não falam que você é tão irado que ninguém quer falar. A sua esposa não quer falar. Porque se falar, você vai ficar irado. O seu marido não quer falar. Dá liberdade. Olha, pode falar, eu não vou ficar irado. Uma vez na vida, pelo menos, eu não fico. Sou uma pessoa irada, iracunda. Faça o teste. Enfim, é preciso administrar. Quem é que está no controle? É isto que o provérbio está apontando aqui. O sábio é este, é o que tem o controle. O sábio domina-se. Domina-se. Isto é, domina a si mesmo e a sua ira, os seus impulsos. É preciso dominar a ira. Você domina? Estou falando a alguém aqui nesta noite que domina a sua ira ou não? Alguém que não domina é marcado de forma negativa. Mas o que fazer com a ira então? É interessante a palavra de Deus. Ela não diz que a ira deve ser algo que desaparece das nossas vidas. Encaminhe a sua ira. Isto é, a prudência. Ser prudente, marca do sábio. O pensar antes de agir e falar. E então, pensando antes, poder ver se é o caso e como fazer e fazer para melhor. Encaminhe a sua ira. Ira é uma realidade, não é verdade? Há coisas que pedem uma reação firme nossa, contundente e contrária. E até com uma firmeza extra. Mas precisa ser encaminhado. Um caminho que alguns ensinam é negar. Você nega a sua ira. Negar a ira vai fazer mal. Internalizar. Isto faz mal. Você viu algo que não está certo. E você precisa de um posicionamento firme. E você não faz. Nunca. Bem, às vezes você não deve ficar irado porque a sua ira tem uma razão, objetivo errado. Muitas vezes tem o objetivo certo. E você não vai fazer nunca, nem quando tem um lugar. Vai fazer mal. Então, o que eu faço? Dou vazão total. Eu sou explosivo, não é? Aí a explosão não vai fazer mal para mim, faz mal para os outros. Se eu nego, internalizo, me faz mal. Se eu ponho para fora descontrolada, faz mal para os outros. Aí eu danifico todo mundo à minha volta. O drama nosso. E aí é que entra a figura do sábio. Domina-se. Expressar construtivamente. Como encaminhar a ira. De forma que é honesta. Não é aquela que visa destruir as pessoas, porque eu quero prevalecer no meu orgulho. Expressar construtivamente, isto é, me opor àquilo que é o mal, que deve ser parado, deve ser brecado. Pais precisam, às vezes, ficar irados com seus filhos. Menos, mais, depende da criança, depende do filho, os filhos não são iguais. Mas há momentos para isso, que os filhos precisam saber que o mal que eles estão escolhendo é algo que nós nos opomos firmemente. Agora, como fazer isso? É preciso caminhar corretamente. Você tem caminhado. É preciso ter um posicionamento, às vezes, contundente. Mas este também deve ser quando se esgotou os outros passos que devem vir antes. Falei com relação aos filhos, por exemplo. Há passos anteriores. Chega um momento que os filhos precisam sentir que
que nós somos irados com aquilo que é errado, é maligno. Domine a sua ira, encaminhe a sua ira. Conviva sabiamente com a sua ira. Isto é qualidade de vida. Conviver sabiamente com a sua ira. Dominar a sua ira é conviver sabiamente. Ficar irado contra o mal. Não ficar irado por causa das minhas conveniências. Aliás, quantas vezes pais, os filhos percebem, pais que ficam irados com seus filhos porque os filhos atravessaram o caminho e atrapalharam a conveniência e o conforto deles. Mas pais que agem assim, mas nunca reagem com ira com relação ao mal que está dominando seus filhos. Uma abordagem totalmente errada para a ira. É preciso conviver sabiamente com a sua ira. Deve ser uma convivência que não arrebente com os relacionamentos, não traga rompimento, uma forma correta de fazer, uma forma sábia de menos tristezas e choros e frustração. Então, irar-se de uma forma que você é guiada pelo Espírito Santo. Vou levantar a minha voz, a minha atitude em relação a um dado fato, porque realmente, de forma muito rebelde, a vontade de Deus está sendo ferida, atropelada por essa pessoa à minha volta, família, fora da família. Mas não preciso ser grosseiro, nem mal educado. Na retórica e debate, há a ciência que estabelece os diversos tipos de argumento, e há um argumento que é chamado ad hominem. É quando os dois estão debatendo um assunto e, de repente, uma das pessoas, então duas posições contrárias estão debatendo, e um dos lados, tentando ganhar o argumento, o que ele faz? Ao invés dele apresentar um raciocínio, colocações de argumentos em relação ao assunto, que mostre que aquela tese que está sendo defendida não faz sentido, é a pior, etc., é equivocada, o que se faz? Começa a se atacar quem defende aquela tese. Ataca a pessoa e não o problema. É um chamado golpe baixo, vamos dizer, na retórica. Caminhar a ira. Você está querendo o quê? Destruir a pessoa ou eliminar o mal e ganhar a pessoa, edificá-la, edificar a família, edificar a roda, o convívio ali. Ou você está querendo apenas pôr para fora a sua frustração, você está querendo resgatar o seu orgulho que ficou ferido. Conviva sabiamente com a sua ira. A ira deve ser resgatadora. Por isso, não se ponha o sol sobre a sua ira. Eu estou amargo com você, irado, e vou morrer assim, não tem jeito. Não, eu fiquei irado contra o mal e desejo o resgate seu e do nosso relacionamento. Não é para sempre, é com relação a esta questão. E espero ainda que você avance, e eu também quero avançar, vamos avançar junto, e nós vamos ter dias melhores. Se não acontecer, é porque você não quer caminhar realmente, insiste em piorar no caminho do mal. Mas a minha questão é sempre o resgatar, tirar o mal que está atuando, a fim de que eu e você possamos viver uma vida mais edificante, segundo a vontade de Deus. Conviver sabiamente com a sua ira. Muitas vezes não é preciso levantar a voz, a maior parte das vezes. O posicionamento firme. Deixe-me dizer para vocês, por exemplo, numa roda, que eu entendo que vocês gostam disto, mas isto eu entendo que é errado, eu prefiro não participar disto. Lembro uma vez quando eu trabalhava
prego fora da igreja e de repente na roda surge, por exemplo, um engraçadinho mais apimentado. Eu me lembro a piada indecente. E aí eu intervia às vezes assim. Causa um desconcerto todo ali, todo mundo olha para o outro, o camarada também não sabe bem como fazer aquilo. Mas a palavra que demonstra uma ira contra o mal, mas educada, na maior parte das vezes é possível. E é melhor conviver sabiamente com a sua ira. Deixe-me voltar para Aristóteles mais uma vez, o filósofo. Veja o que ele disse. Qualquer um consegue ficar irado. Isso é fácil. Mas ficar irado com a pessoa certa, na intensidade certa, no momento certo, pela razão certa e no modo certo, isso está fora da capacidade de qualquer um, não é fácil. Ele reconhece que o encaminhamento perfeito da ira está fora da possibilidade humana. Um irar com a pessoa certa, na intensidade certa, no momento certo, pela razão certa, no modo certo. Humanamente, falhamos em algum desses aspectos. Somos pessoas marcadas pelo fracasso moral, não é verdade? A Bíblia nos alerta isso há muito tempo. E nós falhamos. Mas deve ser sempre assim, não é possível outro caminho. No temor do Senhor, aquele que está em Cristo tem recurso para fazer e agir de uma forma, em relação à ira, inclusive, que humanamente é impossível. E podemos crescer mais e mais na direção de um irar-se da forma aprovada. Lembra, ainda em Efésios de novo, lemos, em Gálatas, ainda na palavra do apóstolo Paulo, nós lemos Efésios, a palavra do apóstolo Paulo, sobre não dar, não é, lugar ao diabo, não deixar a ira permanecer. Mas em Gálatas, outra carta dele, ele diz o quê? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E domínio próprio. Fruto do Espírito. A ação do Espírito Santo em mim. Quando o Espírito Santo me domina, não a ira me domina, mas o Espírito Santo me domina, há em mim o domínio próprio. Uma das marcas da espiritualidade é o domínio próprio em todas as esferas da vida. Há muitos que ficam procurando marcas, identificações da presença do Espírito Santo em coisas espetaculares. Domínio próprio. Domínio próprio. Eu não posso, Aristóteles diz, reconhecer o humano, o sábio da antiguidade, que estudou muito o ser humano, diz, olha, é difícil para o ser humano. É. Mas quando nós temos um encontro com Deus em Cristo e vivemos no temor do Senhor e ouvimos a voz do Espírito, nós haveremos de lidar bem com a ira, de uma forma construtiva. Porque no poder do Espírito Santo, diferente de Alexandre, que faz a tolice de matar um amigo seu e um dos seus generais, nós teremos o controle. Haveremos de dominar a nós mesmos, nossos impulsos. E até há um crescer nisto. Há um crescer nisto. Vamos aprendendo como encaminhar a ira de forma construtiva, quando ela for necessária, e barrá-la quando ela é uma ira errada, motivada pelo nosso egocentrismo. O fruto do Espírito é domínio próprio. Que Deus abençoe a sua vida com o domínio da ira.
que jamais você seja o tolo que dá vazão a ela de forma descontrolada, mas que você seja uma bênção, esse sábio que a domina, porque você tem a sabedoria do Espírito Santo. E a sua vida seja mais bonita, a sua pessoa seja mais bonita, a sua vida seja um instrumento mais eficaz de edificação e de bênção para aqueles que estão à sua volta. O Senhor, então, o livre da tolice, da ira descontrolada. Ele dê a bênção do fruto do Espírito, domínio próprio e o encaminhamento da ira edificante. Vamos orar na presença do Senhor.